Saudações pessoal, esse é o primeiro vídeo do Cérebro Infernal e iniciando a gente traz o livro A Noite dos Mortos-Vivos e a Volta dos Mortos-Vivos do John Russo. Essa edição é a Limited Edition da Dark Side Books. A gente recebeu esse livro da nossa parceria com a editora. E iniciando o vídeo eu mostro a parte física do livro para vocês. Como vocês podem ver, o livro é em capa dura, essa é a Limited Edition, traz a personagem Karen na capa, que é a personagem que se transforma em zumbi, a garotinha que se transforma em zumbi no filme. A lombada é preta com o título do filme em verde. Aqui temos o selo da Dark Side. E aqui, John Russo. A capa de trás, temos uma imagem clássica do filme. E esses detalhes em verde. Nessa parte verde, temos a opinião de grandes nomes do gênero horror sobre A Noite dos Mortos-Vivos. Um dos nomes citados é o nome de Sam Raimi, da franquia Evil Dead, e de Tobe Hooper, do Massacre da Serra Elétrica. Essa edição é fantástica. Agradecemos muito a Dark Side Book por a doação deste livro. Abrindo o livro, a gente tem essa diagramação verde. Aqui temos o selo da Dark Side. Aqui A Noite dos Mortos-Vivos e a Volta dos Mortos-Vivos. E imagens clássicas do filme. Durante todo o livro, nós vamos nos deparar com imagens do filme de 68 e com imagens que se referem ao subgênero zumbis. Aqui temos uma falinha do John Russo sobre o nascimento dos mortos-vivos, onde ele explica melhor como surgiu a ideia de fazer o filme A Noite dos Mortos-Vivos, e o roteiro dessa obra ele explica bem direitinho como foi sua parceria com o George Romero, e é uma relíquia esse arquivo que ele escreveu. A partir daqui inicia A Noite dos Mortos-Vivos, mais outra imagem clássica do filme, que é a mesma que está na capa de trás. Aqui imagens que se referem ao subgênero zumbis. E aqui inicia o primeiro capítulo da história A Noite dos Mortos-Vivos, que é a história clássica do filme de 68. Aqui temos um espaçamento bem legal na quebra de capítulos. E como vocês podem ver, a leitura desse livro é muito boa, devido às páginas serem amareladas, assim não cansando sua visão. A partir do término da primeira história, A Noite dos Mortos-Vivos, a gente se depara com imagens bem legais do filme, onde algumas são raras e outras clássicas, como essa, cenas do filme de 68. Durante a leitura do livro, você se depara com imagens que fazem toda a diferença para os fãs do gênero horror e do subgênero zumbi, fãs da trilogia de George Romero e de John Russo. A partir daqui inicia a história A Volta dos Mortos-Vivos, que é uma sequência de A Noite dos Mortos-Vivos. Se passa 10 anos após os acontecimentos da primeira história, e não se trata do filme trash dos anos 80, sim uma nova história. Como eu havia falado para vocês, o livro reúne
os dois romances clássicos de John Russo, onde o primeiro, como eu já havia, é A Noite dos Mortos-Vivos, que é a história clássica do filme, e o segundo, A Volta dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos, que é a primeira história, inicia quando Bárbara e John vão visitar o túmulo do pai deles. Chegando lá, eles se deparam com um morto-vivo que está no cemitério, que acaba matando John. Desesperada, a Bárbara sai em busca de ajuda e encontra uma casa de campo aparentemente abandonada. Entrando na casa, ela conhece Ben e outros sobreviventes do apocalipse zumbi que está alastrado em sua cidade. Toda a história narra a sobrevivência dos personagens, envolvendo a crítica social da deficiência que os vivos têm em se comunicar. E a história A Volta dos Mortos-Vivos inicia 10 anos após a Noite dos Mortos-Vivos. O surto dos zumbis tem passado e depois de um acidente de carro, os mortos voltam à vida, pois deviam ter seus crânios perfurados após a morte. Depois desse acidente de ônibus, a cidade se vê mais uma vez tendo que lidar com os mortos-vivos. Então, galera, esse livro é uma edição perfeita para todos os fãs do gênero horror. A Dark Side Books fez um ótimo trabalho na edição desse livro. E muito obrigado, Dark Side Books. Mais uma vez, muito obrigado pela doação deste livro, que já se tornou um clássico e foi desenterrado para todos os fãs do gênero horror. A edição está perfeita. É um dos melhores livros da editora. Já tivemos também o lançamento de ótimos livros como O Massacre da Serra Elétrica e o Evil Dead, que são livros perfeitos, assim como esse da Noite dos Mortos-Vivos. Junto com essa edição, que é a Limited Edition, a gente recebe alguns brindes, como esse que vem junto. Quando a gente abre a embalagem que vem o livro, a gente recebe esse aviso dizendo que o livro é infectado, pois é um livro desenterrado, como a gente sabe. A gente recebe esse cartão de visita, que traz a capa do filme da Limited Edition e a assinatura do John Russo. Recebe também esse diário de bordo, que diz: A Dark Side desenterra mais um clássico do terror para você. E atrás desse diário temos um pôster de cérebro, que lembra bem o Cérebro Infernal. Então, pessoal, essa é a Limited Edition da Dark Side Books, A Noite dos Mortos-Vivos. Adquira o seu livro, tanto faz ser esse como a edição em brochura, que provavelmente traz o mesmo miolo deste livro, só muda a capa, mas vale a pena desembolsar mais uma graninha para comprar a Limited Edition, que está perfeita. Eu não tive contato com a edição em brochura, mas pelas fotos que eu já vi, dá para perceber que é uma edição também fantástica. Vale a pena, adquira o seu. E é isso aí, galera. Muito obrigado, Dark Side Books, pela doação mais uma vez do livro. E valeu.